Presidente Pedrinho confirmou tudo nas últimas horas. Tem interesse sim por Brian Rodrigues e Diego Carlos. Além disso, também outros nomes na mesa do nosso Vascão. E o presidente do Flamengo, Bap, que gosta tanto de falar, recebeu um recadinho bem duro. Será que, ao invés de flamenguista, o Bap, na verdade, é vascaíno? É, amigo, eu vou trazer isso para você. Além dessa, é claro, muitas outras novidades, muitas outras informações. Está definido, Vasco enfrentará o Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil. Chaveamento também fechado e tudo isso você vai conferir agora neste seu Fala Gigante. Um vídeo que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno, então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, rapaziada, não perca tempo, corra aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique agora nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois tudo isso é muito importante para que o nosso canal chegue a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube, mas principalmente para que a gente chegue aí à marca tão importante dos 200 mil inscritos aqui no canal. Então, conto com você, se inscreva e venha o quanto antes fazer aí parte da nossa família. Show? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, esse nosso Fala Gigante, com essa imagem, é claro. Imagem, né, do chaveamento da Copa do Brasil. Agora está definido. É assim que será o caminho do Vasco da Gama até a final da competição, até o título, porque é isso que nós temos que acreditar. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas temos que acreditar sim na possibilidade de conquistar esse título da Copa do Brasil. Então o Vasco da Gama terá pela frente a equipe do Vitória da Bahia. Não será um confronto fácil. Vitória teve duas classificações gigantescas. Vitória passa de um Flamengo perdendo no Maracanã e conseguindo virar dentro do Barradão. E passa agora do Atlético Paranaense, perdendo na Arena da Baixada pelo placar de 2-0 e conseguindo golear o Atlético no Barradão pelo placar de 4-0. Não é um adversário fácil, é um adversário difícil. Falei com vocês na parte da manhã de hoje. Eu jamais, se pudesse escolher, escolheria o Vitória como um adversário do Vasco nessa fase da competição, porque Copa é sempre uma competição em que, quando a outra equipe está melhor emocionalmente, ela vai vencer. E o Vitória, emocionalmente, amigo, animicamente, diante dessas duas últimas classificações, chega com muita força para enfrentar o Vasco da Gama nas quartas de final. Isso significa que o Vasco não vai conseguir passar? É claro que não. Ao meu ver, o Vasco da Gama segue sendo favorito para as quartas de final e é a obrigação do Vasco passar pelo Vitória. É o Vitória que está do outro lado e somos o Vasco. No dia que eu virar para vocês e disser que o Vitória é favorito num confronto contra o Vasco da Gama, eu, Lucas, vou estar alucinado. Vitória está bem, o Vitória emocionalmente está muito forte, o Jair Ventura faz um trabalho excelente no comando técnico do clube baiano, mas jamais em um confronto Vasco da Gama e Vitória, eu colocarei o Vitória como favorito a passar de fase. Não, o Vasco segue sendo o Vasco da Gama, primeira partida acontecerá no Rio de Janeiro, ainda não se sabe se em São Januário ou no Maracanã. O Vasco da Gama tem que fazer um resultado importante nesse primeiro jogo e o jogo de volta é no Barradão, o local onde Vitória tem se saído muito bem nas últimas partidas. Vitória é um dos melhores mandantes aí do Campeonato Brasileiro, é muito difícil realmente você jogar dentro de Salvador. Os outros confrontos, Palmeiras e Santos, do outro lado da chave, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional, todos clássicos, né? Parece até coincidência. Todos os clássicos acontecendo e Vasco e Vitória. Caso o Vasco passe, enfrentará os adversários
o adversário, né, que sai do confronto entre Palmeiras e Santos. O Vasco fica no lado mais difícil da chave. O ideal seria pegar o Palmeiras apenas, né, na grande finalíssima, mas quem quer o título, torcedor? Com todo respeito, não tem que ficar escolhendo muito adversário, não. E o presidente Pedrinho falou nessa manhã de hoje, na sede da CBF, sobre onde vai ser o local das quartas de final. Primeiro jogo, Maraca ou São Januário? Ele respondeu e eu trago aqui as claras palavras do Pedrinho para você. Se liga. Isso vai ser discutido sempre. Todos sabem da minha sempre preferência por São Januário, mas o Maracanã tem sido um palco também de uma energia, uma atmosfera gigantesca, onde a gente também pode dar oportunidade para mais torcedores. Como é uma questão também que, para mim, nesse ponto, não só também, né? Para mim, nesse ponto especificamente, ela é exclusivamente desportiva. Eu não boto em conta a questão de receita, eu boto a questão de desempenho. Aí eu levo para a comissão técnica, para os atletas, porque os atletas aqui jogam, e a gente vai construir para tomar a melhor decisão. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do presidente Pedrinho sobre a questão envolvendo o local do jogo dessas quartas de final. E aí, na sua opinião, o Vasco manda em São Januário ou no Maracanã? Deixa aí nos comentários, é importante lembrar, São Januário sempre será a nossa casa, mas o Maraca também é a casa do torcedor vascaíno, tá? Enquanto São Januário a gente faz um grande caldeirão para 20 mil pessoas, podemos fazer também do Maracanã um grande caldeirão para 70 mil pessoas. É diferente jogar no Maraca. Enfim, vamos prosseguir com o vídeo porque tem muita informação para trazer aqui para você nesse nosso Fala Gigante, né? Porque o próprio presidente Pedrinho também falou muita coisa nessa quarta-feira, falou também sobre a questão envolvendo reforços. O torcedor vascaíno está muito ansioso com toda essa situação envolvendo o mercado da bola. O Vasco conseguiu, né, até o momento, apenas 2 contratações. A contratação do Facundo Colídio e também de Santiago Sousa. Mas, como eu venho trazendo a vocês, a diretoria quer mais, o Vasco da Gama quer mais. O Vasco segue, então, ativo e atento ao mercado na procura destes jogadores. 2 nomes que vêm ganhando muita força, né, no meio da torcida vascaína, e são 2 nomes, inclusive, bastante desejados pelo torcedor, são os nomes do Diego Carlos, zagueiro, e também do atacante Brian Rodrigues. A situação desses 2 jogadores hoje, nesse momento, são um pouquinho diferentes uma da outra. Hoje, o Diego Carlos está mais perto do Vasco do que o próprio Brian Rodrigues. O Diego Carlos é um jogador que tem um interesse grande em voltar ao futebol brasileiro. O projeto apresentado pelo Vasco da Gama, o atleta também, foi muito interessante. E nesse momento o Vasco da Gama aguarda apenas uma rescisão de contrato do Diego Carlos com o Fenerbahçe, que é o seu atual clube, né, para que ele possa avançar nas negociações e fechar esse contrato então com o nosso Vascão. Essa é a situação, para resumir a vocês. O Diego Carlos tem altos vencimentos no Fenerbahçe, estaria disposto a uma rescisão, clube turco também. Então as partes agora negociam exatamente essa situação. Rescindindo lá, o Vasco vai avançar e vai tentar fechar o negócio. A situação do Brian Rodrigues já é um pouquinho mais diferente, é um pouquinho mais difícil pela situação financeira. O Brian Rodrigues, ele é um jogador muito valorizado no campeonato mexicano, é um jogador muito valorizado, inclusive, também tá pelo América do México, e é um jogador que está jogando muita bola. E o América do México, ele tem pedido cifras muito altas, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, para liberar esse atleta. E podemos falar que os valores, de fato, assustaram. Ontem eu até trouxe a vocês a informação dos amigos da ESPN que o América do México, ele pediu um valor próximo à casa de 14 milhões de dólares para liberar o Brian Rodrigues. Valor completamente fora de cogitação para o Vasco da Gama. Isso afastou o Vasco das negociações. É um desejo grande, o Vasco da Gama, né, definitivamente ter o Brian Rodrigues dentro do elenco, é um grande jogador, um ponta, um extremo, posição que o Vasco da Gama hoje trata como uma prioridade nesse momento na janela de transferências ao lado da chegada desse zagueiro. E no caso, amigo torcedor Cruz Maltino, o presidente Pedrinho, nessa tarde de hoje, foi perguntado exatamente sobre isso, sobre a questão envolvendo reforços, chegada de novos jogadores. E ele respondeu, e é claro, eu trago as palavras do presidente Pedrinho a você. A gente já tentou o Eboá, o Brian, o preço ficou um pouquinho acima do que a gente gostaria,
A gente não desistiu, mas é difícil. A gente nem chegou a abrir uma negociação com o Braia. O Yeboah, a gente foi um pouco mais para cima com mais vigor, mas também teve uma dificuldade grande. São jogadores fortes no mercado, mas não é simples uma negociação desse tamanho. O Brian ficou mais difícil porque os valores ultrapassaram um pouquinho o que a gente pode dentro daquilo que eu falei da fiscalização. O Diego Carlos também está no radar. Também. Tem muitos jogadores mapeados e o Admar depois explica melhor para você. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram, essas foram as palavras, né, do presidente Pedrinho, confirmando toda essa situação envolvendo o mercado da bola, mas deixando muito claro que é muito difícil hoje a contratação do Brian Rodrigues, exatamente pelo motivo que eu trouxe a vocês referente a valores, né? Os valores pedidos pelo América do México são muito altos diante das condições financeiras hoje do nosso Vascão, mas é um nome que o Vasco da Gama ainda não desistiu. Vamos ver, cara. Como eu gosto sempre de falar, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Tudo pode acontecer no futebol. Vai que o Brian Rodrigues faz uma forcinha lá, né? E tenta ser liberado pelo América do México. Vamos dar uma olhada. E bom, amigo, para fechar com vocês esse nosso Fala Gigante, trazer uma informação bem importante, bem legal, bem divertida até ao meu ver, relacionado a uma resposta do presidente Pedrinho para o BAP. O BAP, né, que gosta tanto de falar, que gosta tanto de se manifestar, que gosta tanto de se posicionar, ir contra, inclusive, né, o Vasco da Gama, recebeu uma resposta do tamanho que ele merece, relacionado a toda a questão que ele gosta sempre de comentar. É importante lembrar que o BAP é alguém que critica muito o vínculo familiar que liga, né, Vasco da Gama e Palmeiras. Ele chegou até mesmo, o BAP, presidente do Flamengo, se colocou na posição de acionar a agência reguladora para tentar barrar a transação, a venda do Vasco da Gama para a família Lamarque. Olha que loucura, né? O que esse cara está fazendo da vida? Então, o presidente Pedrinho resolveu, nessa quarta-feira, aliás, nessa terça-feira, dar uma declaração na zona mista após sorteio, né, das quartas de final da CBF sobre o presidente do Flamengo. Recado forte, recado interessante, recado legal para o presidente do Flamengo ser colocado no lugar dele. Dá uma olhada. Estamos seguindo à risca tudo o que é pedido pela Justiça, tudo o que é pedido pela CBF com relação a conflito de interesse, que não cai nem na questão do fair play financeiro, cai na questão de conflito de interesse. A gente está seguindo à risca todos os processos. E os que falam besteira sem saber, eles são contraditórios, porque a própria história não só de vida, mas de gestão deles, cai em contradição com o que eles falam. Então eles têm que se preocupar com os clubes deles e não se preocupar com o Vasco, porque o Vasco já tem muito problema. E eu tenho muito problema para cuidar, para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E eu tô falando diretamente pro BAP, que ele tem uma paixão louca pelo Vasco, eu tô começando a achar que ele é vascaíno. E aí, amigo torcedor vascaíno, gostou do recado do BAP? Aliás, do Pedrinho ao BAP? Deixa aí a sua opinião nos comentários, amigo torcedor. A resposta foi dada. Será que o BAP é vascaíno? Fica a pergunta, fica o questionamento, fica a dúvida, né? Tomou uma forte resposta. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Se você gostou, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E agora chegou a vez do Pedrinho responder ao BAP. Pedrinho, parabéns, cara. O BAP estava precisando de uma resposta como essa. Acabou, de fato, a paciência com esse atual presidente do Flamengo. Meu amigo, mais uma vez o Vasco está nas quartas de final da Copa do Brasil e com possibilidade real de chegar na semifinal da competição. Tivemos hoje pela manhã o sorteio na sede da CBF e já conhecemos o adversário do Vasco na próxima fase. O Vasco vai encarar o Vitória da Bahia. Vasco e Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de ida em São Januário, jogo de volta no Barradão. Aliás, o jogo de ida pode até acontecer no Maracanã, né? O Vasco vai estudar aí se o jogo será em São Januário ou no Maracanã. Inicialmente, o jogo está marcado para São Januário. O Vasco enfrenta o Vitória, é claro, é um adversário que tem que ser respeitado, mas é um adversário acessível. Assim como eu sei que o torcedor do Vitória, também quando pegou o Vasco, falou, pô,
dá pra passar do Vasco. E o torcedor do Vasco pega o Vitória e também tem o mesmo sentimento, dá pra passar do Vitória. Então assim, é um confronto aberto que tudo pode acontecer, mas o Vasco tem aí a possibilidade, mais uma vez, de avançar para uma semifinal de Copa do Brasil. Se avançar para a semifinal da Copa do Brasil, o Vasco vai pegar o vencedor de Palmeiras ou Santos. O primeiro jogo será realizado no Nubank Park, né? O nome do estádio do Palmeiras mudou de nome, será na casa do Palmeiras, e o jogo da volta na Vila Belmiro. Então o Santos decide em casa. Palmeiras é bem favorito contra o Santos, né? Mas é clássico, né? Vai que o Santos consegue aprontar lá contra o Palmeiras. Seria uma boa pegar o Santos na semifinal, né? É bem mais acessível do que o Palmeiras. Mas primeiro, a gente tem que se preocupar aqui com o Vitória. O chaveamento ficou dessa forma, né? Vasco e Vitória, pega o vencedor de Palmeiras ou Santos. Do outro lado, saiu 2 clássicos também, né? Internacional e Grêmio, com o Grêmio jogando a segunda partida em casa, Cruzeiro e Atlético Mineiro, com o Atlético Mineiro jogando a segunda partida em casa. Assim ficou o chaveamento da Copa do Brasil. Quero saber se você, meu amigo vascaíno, gostou desse sorteio. Se acha o adversário acessível ou se você queria pegar outro time. Eu gostei, acho que dá pro Vasco passar do Vitória, claro, sempre respeitando muito, né, o adversário, que já eliminou o Flamengo, já eliminou o Atlético Paranaense. O único adversário que dá pra gente ser soberbo sempre é o Fluminense. Se pegasse o Fluminense, aí eu falaria de novo, ó, já tá classificado, já tá na semifinal. Mas com Vitória não é bem assim, né? Principalmente jogando no Barradão, decidindo no Barradão, o Vitória é muito forte. Mas eu acredito na classificação do Vasco, tá? Acredito que o Vasco tem condições de passar de fase. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.